É com muito orgulho que eu venho fazer esse áudio, esse vídeo, que eu vou estar homenageando aí o time da Chapecoense. Galera, eu não sou de Chapecó nem nada, não torço pro time da Chapecoense, mas eu obedeço, porque eles lutaram até o fim para conseguir chegar a essa final, a este lugar, porque eles saíram da Série C do campeonato para a Série A. Isso é muito difícil. Galera, pra quem não sabe, a delegação da Chapecoense estava saindo do aeroporto de Guarulhos. E quando eu estava chegando ao aeroporto, eu não sei muito, eu não tô sabendo muito, mas eu acho que quando estava chegando ao aeroporto que ela ia pousar para a partida de futebol, a final do campeonato da Sub-Americana, eu acho que é assim, se eu pronunciei errado, me desculpe. Ela ia jogar, né, contra o Atlético Nacional de Medellín. Eu acho que o time é de lá mesmo. Aí, de repente, né, um avião perde contato com a torre e cai. E ficam 75 mortes, né, e 5 vivos. 3 são 2 laterais, né, da Chapecoense e um goleiro. Se não for 2 laterais, galera, me desculpe também, beleza? Então, eu quero mandar uma mensagem aqui. Hoje, nesse imperdoável jogo da vida, não houve vitórias. Os cartões amarelos e vermelhos deram lugar ao preto do luto. Substituiu-se sonhos por pesadelos. Bateram na trave o grito da vitória. E o apito final foi o adeus. Hoje a partida será no céu. As estrelas foram brilhar com Deus. Hashtag luto chapecoense. Não precisam de luto, precisam de força. A Chape Terror não está morta, está apenas ferida. Senhor, galera, ela está apenas ferida mesmo. Porque a Chapecoense vai continuar e vai ser campeão de vários campeonatos, beleza? Então esse é meu tipo assim, recado, beleza, aí pra vocês. Então eu quero que vocês comentam aí, hashtag luto chapecoense. Valeu aí, falou, é nóis.
Galera, é com muito orgulho que eu venho fazer esse áudio, esse vídeo, que eu vou estar homenageando aí o time da Chapecoense. Galera, eu não sou de Chapecó nem nada, não torço pro time da Chapecoense, mas eu obedeço, porque eles lutaram até o fim para conseguir chegar a essa final, é, a este lugar. Porque eles saíram da Série C do campeonato para a Série A. Isso é muito difícil. Galera, para quem não sabe, a delegação da Chapecoense estava saindo do aeroporto de Guarulhos. E quando estava chegando ao aeroporto, eu não sei muito, eu não tô sabendo muito, mas eu acho que quando estava chegando ao aeroporto que ela ia pousar para a partida de futebol, a final do campeonato da Sub-Americana, eu acho que é assim, se eu pronunciei errado, me desculpe. Ela ia jogar, né, contra o Atlético Nacional de Medellín. Eu acho que o time é de lá mesmo. Aí, de repente, né, o avião perde contato com a torre e cai. E ficam 75 mortes, né, e 5 vivos. 3 são 2 laterais, né, da Chapecoense e um goleiro. Se não for 2 laterais, galera, me desculpe também, beleza? Então eu quero mandar uma mensagem aqui. Hoje, nesse imperdoável jogo da vida, não houve vitórias. Os cartões amarelos e vermelhos deram lugar ao preto do luto. Substituiu-se sonhos por pesadelos. Bateram na trave ao grito da vitória. E o apito final foi o adeus. Hoje a partida será no céu. As estrelas foram brilhar com Deus. Hashtag luto chapecoense. Não precisam de luto, precisam de força. A Chape Terror não está morta, está apenas ferida. Senhor, galera, ela está apenas ferida mesmo. Porque a Chapecoense vai continuar e vai ser campeão de vários campeonatos, beleza? Então esse é meu, tipo assim, recado, beleza, aí pra vocês. Então eu quero que vocês comentam aí, hashtag luto Chapecoense. Valeu aí, falou, é nóis.